Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do YouTube do Ministério Pedras Vivas. Todas as segundas-feiras nós postamos mensagens e séries aqui que foram ministradas na sede da Igreja Fonte da Vida em Goiânia no nosso culto da quarta-feira. Assista essa mensagem de coração aberto porque eu creio que Deus vai falar com você. Antes de começarmos, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez e de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Mateus 14, verso 22, a Bíblia diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram em Genezaré. Presta bem atenção aqui, uma história extraordinária, uma história recheada de lições, de princípios e de milagre. No meio de uma grande tempestade, no meio de uma terrível tempestade, os discípulos tiveram uma tremenda experiência com o Senhor veio ao encontro deles. A Bíblia fala que Pedro teve uma das maiores experiências que ele teve aqui na terra com o Senhor Jesus. Ele foi uma das únicas pessoas em toda a história que andou por sobre as águas. E a Bíblia fala que depois Jesus entra no barco, a tempestade se acalma e os discípulos chegam do outro lado adorando ao Senhor. É assim que vai acabar essa história que você está passando, em nome de Jesus. É assim que vai terminar essa situação que você está enfrentando. Você vai chegar do outro lado e todos que olharem para você adorarão ao Senhor Jesus. Esse problema vai acabar em louvor ao Senhor, vai acabar em adoração ao Senhor Jesus. Uma história riquíssima, é até difícil de selecionar as lições para compartilhar numa mensagem de poucos minutos, mas eu quero compartilhar pelo menos duas lições aqui nesse texto. A Bíblia fala que Jesus ele estava de um lado ali da região da Galileia, do mar da Galileia, aonde ele realizou milagres extraordinários. O primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes. Mais de 10 mil pessoas foram alimentadas, mais de 10 mil pessoas receberam daquele alimento que veio de uma provisão sobrenatural, que veio de Deus. E a Bíblia fala que, de uma maneira inusitada, Jesus ele manda os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado. Uma ordem do Senhor. Se você pegar ali e traduzir para o original, você vai ver que Jesus ele fala com uma urgência, para que eles imediatamente entrem no barco e rapidamente possam ir para o outro lado. Interessante que a Bíblia fala que mesmo obedecendo a voz do Senhor, mesmo debaixo de uma ordem direta de Jesus, eles no meio do caminho eles enfrentam uma terrível tempestade.
Uma tempestade fora do comum. Nós estamos falando ali de pescadores experientes, de galileus. 99%, todos os discípulos de Jesus vieram da região da Galileia, a não ser um que foi Judas Iscariote, esse veio da região da Judéia. Mas todos ali eram daquela região, então estavam muito acostumados com todas as tempestades, todos os fenômenos meteorológicos que aconteciam naquela região. Não só isso, grande parte dos discípulos de Jesus eram também pescadores. Estavam acostumados com aquele mar, mas a Bíblia fala que aquela tempestade foi fora do normal. Foi uma tempestade tão sobrenatural que aqueles pescadores experientes, aqueles que já tinham visto ali todo tipo de tempestade, temeram pela própria vida. Primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite: mude a sua visão da tempestade. Mude a sua perspectiva com relação ao problema, com relação à tempestade. A maneira que você enxerga uma situação, a maneira que você percebe uma situação, determina como você vai agir em relação a ela. A maneira que você vê um problema vai definir como você vai experimentar aquela situação, como você vai enfrentar aquele problema. Por isso é fundamental que você veja o problema da maneira certa. Eu quero quebrar alguns paradigmas aqui. Primeiro, aqueles discípulos não entraram na tempestade porque tinham desobedecido. Eles não entraram na tempestade porque tinham feito algo errado. Nem todo problema é consequência direta dos seus erros. Os discípulos, de fato, não entraram na tempestade porque tinham feito algo errado. Eles entraram naquela tempestade porque estavam fazendo algo certo. Eles entraram naquele problema porque estavam obedecendo ao Senhor Jesus. Para de pensar que todos os problemas que você enfrenta são consequências dos seus próprios erros. Na maioria das vezes não será. Segundo paradigma que eu queria refutar nessa noite: para de pensar que a vida cristã é para ser uma vida sem problema. Em nenhum momento Jesus disse que a vida cristã nós não teríamos problemas, pelo contrário. É até uma promessa de Jesus que nós teríamos problemas. Ele disse assim: no mundo tereis o quê? Aflições, é promessa de Deus. Muitas vezes a gente só gosta de compartilhar as promessas que nos satisfazem, mas a Bíblia fala que no mundo teríamos aflições. A vida cristã não é uma vida sem problema, pelo contrário, é uma vida que nós teremos problemas. É uma vida que nós enfrentaremos aflições, mas Jesus ele conclui o raciocínio dizendo assim: não curva a sua cabeça, não olhe para trás, não retroceda. Sim, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, a vida cristã é uma vida de problemas, mas é uma vida de vitória. Sim, na vida cristã você vai enfrentar aflições, sim, mas a vida cristã é uma vida de milagres em nome de Jesus. A ordem veio de Jesus. Vamos para o outro lado. Se você acompanhar a história, no outro lado ele realiza mais milagres. O propósito dele se cumpre. Na palavra de Deus nós aprendemos que se o Senhor está conduzindo você, todas as vezes que Ele te mudar de lado, todas as vezes que Ele te mudar de posição, é porque Ele está colocando você numa posição melhor. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia fala que o caminho do justo, ele é como a luz da aurora, é como o sol no amanhecer. Ele vai brilhando a cada dia mais até ser dia perfeito. O justo no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala do justo, é uma representação do homem justificado pelo Senhor Jesus, do homem em Cristo Jesus.
Quando você está em Cristo Jesus, a promessa para mim e para você é que todas as vezes que você prosseguir, o seu caminho vai ser como o sol no amanhecer. Ele vai brilhando a cada dia mais, até ser dia perfeito. Em outras palavras, para o servo do Senhor, para aquele que está em Cristo, o melhor sempre está por vir. Todas as vezes que o Senhor conduzir você por um caminho, Ele está conduzindo você para um lugar melhor. Quando Jesus disse para os discípulos, vamos para o outro lado, é porque Ele estava movendo os discípulos para um lugar melhor. Todas as vezes que o Senhor conduziu os discípulos para o outro lado, teve algumas vezes, porque a grande maioria, grande parte do ministério de Jesus que é recordado, que é descrito nos evangelhos, acontece na região da Galileia, ali no norte de Israel. E algumas vezes Jesus percorreu ali o mar da Galileia. Todas as vezes que Jesus disse para os discípulos, vamos para o outro lado, para um lugar melhor, eu já falei sobre isso, os discípulos enfrentaram problemas. Eles enfrentaram tempestades algumas vezes. Teve uma vez que houve escassez, porque não tinha comida, não tinha pão. Em outras palavras, para enfatizar o que eu quero te falar, que eu estou tentando te ensinar, mude a sua visão em relação ao problema. O problema não aconteceu porque você errou, não necessariamente por causa de um erro. O problema não aconteceu porque Deus se esqueceu de você, porque Deus não gosta de você. Pelo contrário, o problema é um sinal dos céus, que Deus está te conduzindo para um lugar melhor, que Deus está te levando para um outro nível, que Deus vai fazer mais na sua vida, que o melhor está por vir. Muda a sua visão em relação ao problema. O apóstolo Pedro fala da seguinte forma, lá em 1 Pedro, no capítulo 4. Ele diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar, como que se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido. Em outras palavras, corrija as suas expectativas. Muitas vezes nós somos dominados pela frustração, pelo sentimento de frustração, por conta de expectativas erradas. Uma expectativa que a grande maioria dos cristãos um dia na vida teve, é essa que eu refutei aqui, que a vida cristã é uma vida sem problemas. Eu sirvo a Deus, eu sou dizimista, porque está acontecendo isso comigo. Não era para eu enfrentar problemas. E a pessoa deixa aquela frustração, aquele sentimento maligno minar a fé dela. E muitas vezes até a afastar de Deus. Corrija a sua expectativa. Sim, a vida cristã é uma vida que nós vamos enfrentar problemas. E o problema não é um mau sinal. Pelo contrário. Deus te ama muito para permitir você passar um problema em vão. O Deus soberano, que é Deus da tempestade, que tem a tempestade sob os seus pés, o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, é um Pai cheio de amor, que tem o melhor para você. Ele jamais iria permitir você passar por um problema em vão. Se Ele permitiu a tempestade, se Ele permitiu a cruz, é porque até a tempestade, até a cruz eram necessários para você. O músculo não se fortalece sem resistência. O seu caráter não é edificado sem problemas. Você não é preparado para receber o que Ele tem para a sua vida se você não enfrentar problemas. 1 Pedro 4, Pedro ele conclui o raciocínio dizendo assim:
Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a vos provar, como que se alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido, mas alegrai-vos à medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Em outras palavras, mude a maneira que você vê o problema. Em vez de ficar extasiado ou chocado com o problema, como se algo extraordinário aconteceu, se alegre na esperança, se alegre no seu Deus, se lembre do amor de Deus para a sua vida. Ele te ama tanto que Ele não permite você enfrentar uma tempestade em vão. Se Ele permitiu você enfrentar a tempestade, é porque você vai chegar do outro lado. Se Ele permitiu você entrar na tempestade, é porque você vai sair dela melhor do que você entrou. Se Ele permitiu você entrar na tempestade, é porque Ele vai trabalhar até na tempestade para o seu bem e para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Se alegre. Isso não é algo natural, isso é algo que exige fé. Quando a tempestade bate na nossa porta, naturalmente falando, a sua natureza, o seu sentimento é de apavorar. A tendência da carne, essa inclinação que a Bíblia fala que nós temos para o mal, é de desanimar e de minar a fé. Mas aí que você, através aí da sua fé, através da sua inteligência, você tem que negar a você mesmo, trazer à memória o que te traz esperança e se lembrar que não há nada que te separa do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus para com você. Se Ele permitiu você passar, é porque Ele vai estar com você até no meio da tempestade, e você vai sair dela melhor do que você entrou. Eu quero encerrar compartilhando a lição de Pedro. No meio daquela tempestade, a Bíblia fala que Jesus, Ele vê o barco. Em outras palavras, o seu sofrimento, ele não passa despercebido diante de Deus. Pelo contrário, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, até sobre o seu coração, até sobre o seu problema. E a Bíblia fala que no meio da madrugada, Ele vem encontrar os discípulos andando por sobre as águas. E a Bíblia fala que quando os discípulos eles veem Jesus, eles estavam tão afoitos e apavorados com aquela tempestade, enxergando a tempestade da maneira errada, dominados ali pelo medo, e eles olham para Jesus, e algo mais surpreendente acontece. Jesus, aquele que poderia acalmar a tempestade, Jesus que era a solução para aquele problema, a Bíblia fala que eles olham para Jesus e ficam com mais medo, porque eles pensam que Jesus é um fantasma. Ah, meu irmão, não deixe o medo dominar o seu coração no meio da tempestade. O medo fez com que os olhos deles ficassem turvos. Eles viram a solução e pensaram que a solução era um problema. Até que Jesus diz a eles, diz assim: sou eu, não tenha medo. Sou eu, não tenha medo. O Senhor está do seu lado dizendo a mesma coisa nessa noite. Sou eu, não tenha medo. Sou eu, não temas. A Bíblia fala que no meio da tempestade, Pedro vira para Jesus: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo andando por sobre as águas. Ah, que lição que Pedro nos ensina aqui. Se tem um lugar que nós devemos estar no meio de uma tempestade, é aonde Jesus está. Se tem um lugar que você tem que estar no meio de um furacão, no meio de um turbilhão, é aonde Jesus está. E Pedro não mede esforços, ele faz ali o impossível, ele pisa nas águas no meio da tempestade. Tem muita gente que tem a preconcepção que quando Jesus apareceu a tempestade parou, mas não parou.
A Bíblia fala que ela para só lá na frente. O barco ainda estava fustigado pelas ondas. Jesus aparece no meio da tempestade. E Pedro começa a andar atrás de Jesus no meio da tempestade. Ah, meu irmão, quando o problema bater na sua porta, que você possa correr para onde Jesus estiver. A solução não está distante de Jesus, ainda que estar distante de Jesus, aparentemente, traz uma segurança. Parece que você vai ficar no barco, parece mais confortável. Isso é uma mentira do diabo, meu irmão. O lugar mais seguro do mundo é onde Jesus está, o lugar que milagres acontecem, aonde há proteção, aonde há provisão, é onde Jesus está. Se você quer milagres na sua vida, se aproxime do Senhor, corra para o Senhor, não meça esforços, não meça sacrifícios, faça o que for preciso, ainda que seja sair correndo em cima das águas, o inusitado, para encontrar com o seu Senhor. Tem muita gente que critica Pedro por ter olhado para a força dos ventos e, em alguns instantes, afogar. E despreza o fato que ele foi um dos únicos seres humanos que andaram sobre as águas com o Senhor. Eu costumo falar que pior do que ter momentos de dúvida e fraqueza, é ter momentos de dúvida e fraqueza no lugar errado. Pedro correu para onde Jesus estava. E ali, sim, ele olhou para a força dos ventos. Ele teve um momento de dúvida, de fraqueza, começou a afundar. Mas ele estava no lugar certo. Ele estava onde Jesus estava. E quando ele está onde Jesus está, a Bíblia fala que imediatamente Jesus ele estende a mão e levanta Pedro de volta para a superfície. Você pode até ter momentos de dúvida, momentos de fraqueza, mas jamais se afaste do Senhor Jesus. Se aproxime dele, porque ele vai estender a mão e vai erguer você novamente. Ele vai renovar a sua fé, ele vai renovar as suas forças, para que você volte para o barco e chegue aonde ele quer que você chegue, em nome de Jesus.